será que foi o século XX em termos de livros? Olá pessoal, tudo bem? Hoje trago-vos a tag Livros do século XX. É uma tag que eu já vi em vários canais, no canal da Joca, e se eu não estou em erro, no canal, quando a Catarina do Senhor da Gilbertos tinha o canal ainda ativo, eu acho que ela também fez esta tag, e desde aí que eu tenho vontade de fazer esta tag, de procurar os livros através dos séculos e dos vários acontecimentos que ocorreram, mas só agora é que eu literalmente parei para pensar e preparar esta tag, e é esta tag que eu vos trago hoje, porque esta tag precisa de alguma preparação, porque realmente pensar num livro para cada década do século XX não é fácil. Esta tag foi criada pela Words of a Reader e consiste em nós pegarmos nas décadas do século XX e encontrarmos um livro que tenha sido publicado ou que se passe durante esse século. Eu acabei por escolher apenas livros que foram publicados nesse ano, por uma questão de ser mais fácil de procurar. Eu tentei procurar para esta tag livros que eu já tinha na minha estante, para poder falar aqueles livros que eu já tenho, mas há uma década para a qual eu não tinha nenhum livro e portanto escolhi um livro que eu quero ler, e nem todos os livros eu tenho aqui na minha posse, já são livros que não estão na minha estante por vários motivos, portanto quando ele for mencionado e eu não estiver, vão aparecer aqui imagens, não se preocupem, e vamos lá antes que a tag fique gigante, porque eu falo e não me calo. O século XX começou e decorria a década de 1900 e em Portugal aconteciam vários movimentos revolucionários que culminaram no assassinato do rei Dom Carlos I e do príncipe real Luís Filipe. E nesse próprio ano de 1900, L. Frank Baum descrevia o The Wonderful Wizard of Oz. Este foi o livro que eu escolhi para esta década, foi publicado mesmo no ano de 1900, foi um livro que eu já li e que gosto muito. Feiticeiro de Oz é uma história que me marca desde a minha infância e eu tive a oportunidade de ler este clássico muito giro e que eu gosto muito e que recomendo também muito que leiam. A década de 10 foi uma década marcada por vários acontecimentos, entre elas o início da Primeira Guerra Mundial, o naufrágio do Titanic e o início da Revolução Russa. Decorria a década de 10 quando, em 1911, Francis Hodgson Burnett escrevia o The Secret Garden. É um livro que eu vou ler este ano para o projeto de um clássico por mês. É um livro que eu já quero ler há algum tempo e esta edição, a Joca ofereceu-me esta edição super linda, e é um livro que eu acho que é um clássico infantil, ou pelo menos com uma história meio infantil, e é uma história que eu estou com muita curiosidade para ler, porque fala-nos de um jardim secreto, e eu só quero saber mesmo isso sobre o livro para partir à descoberta desta história. Com o início da década de 20 começaram então os loucos anos 20 e o F. Scott Fitzgerald escreveu um livro que mais não podia ser-lhe dedicado a esta década do que O Grande Gatsby, que nos fala precisamente dessa louca época dos anos 20. Eu também já li este clássico da nossa literatura que nos fala muito sobre essa época em que tudo era fútil, tudo era efêmero, em que só se lembravam de fazer festas e de andar mesmo há loucos anos 20 e que acabou por correr muito mal. E é um clássico que eu não gostei assim tanto, mas gostei muito pela mensagem que nos transmite de que realmente nesta altura tudo era fútil, tudo era efêmero e que muitas das vezes aquilo que a gente pensava que era verdadeiramente real não o era. Portanto é um clássico que eu recomendo muito. A década de 30 trouxe o início da recuperação dos Estados Unidos da América depois do grande crash da bolsa com o New Deal e ainda a inclusão de vários regimes totalitários em vários países, na Itália com Mussolini, Portugal com Salazar, a União Soviética com Stalin e a Alemanha com o Hitler. E nessa altura a Agatha Christie andava a escrever livros sobre crimes e em 1939 escreveu And Then There Were None, ou As 10 Figuras Negras. É um livro da Agatha Christie que eu quero muito ler e eu acho que não vai passar deste ano. A Agatha Christie escrevia livros criminais e portanto é uma história sobre um crime e a sua resolução, e eu gosto muito da Agatha Christie, portanto deste ano não vai passar, de certeza. A década de 40 trouxe 3 grandes acontecimentos, principalmente no ano de 1945. A 26 de junho foi criada a Carta das Nações Unidas, a 6 de agosto há os ataques a Hiroshima e Nagasaki e a 2 de setembro termina oficialmente a Segunda Guerra Mundial. Mas em 1943, Antoine de Saint-Exupéry andava mais preocupado em publicar o seu livro O Príncipezinho, um clássico infantil que eu recomendo muito, já falei várias vezes dele aqui no canal. É um livro com uma mensagem tanto para pequenos como para grandes, mas eu acho que principalmente para os grandes. Todos nós devíamos ler este livro pelo menos uma vez na vida, porque nos transmite mensagens
tão, mas tão poderosas e tão bonitas, e para além disso é um livro lindo pela sua imagem, porque é cheio de ilustrações, e é lindo pelas mensagens que nos traz, por isso eu recomendo muito que leiam O Príncipezinho. A década de 50 é uma década bastante mais divertida, porque é durante a década de 50 que nasce o rock and roll, e é também durante a década de 50 que é descoberto o ADN. Mas o William Golding andava mais interessado em escrever e publicar O Deus das Moscas, e acabou por fazê-lo em 1954. O Deus das Moscas é outro clássico que eu vou querer ler este ano. Acabaram que durante o século XX, acabaram por se publicar muitos clássicos da literatura, e O Deus das Moscas é um deles. É um livro que eu já ouvi coisas muito positivas sobre ele. Sei apenas que se trata de um grupo de rapazes que acaba por ficar perdido numa ilha e que acabam por ter que criar uma pequena sociedade nessa ilha, sozinhos, e todos crianças, e portanto eu estou com muita curiosidade para saber aquilo que vai acontecer neste livro e aquilo que este livro também me vai ensinar. Em 1960 acontecia uma das maiores coisas para mim. No dia 25 de março de 1960 nascia a minha mãe, e só por ela que eu hoje estou aqui, e portanto é o maior acontecimento de 1960, da década de 60, mas também foi nessa década que Neil Armstrong pisou pela primeira vez a Lua, em 1969, mas também foi nessa década, precisamente em 1960, que a Harper Lee publicou o seu primeiro e supostamente deveria ter sido o seu único livro publicado, To Kill a Mockingbird. Depois, mais tarde, veio-se a saber que ela tinha escrito uma espécie de continuação, que foi publicada sem a sua autorização, e este foi então o livro publicado em 1960. É um clássico da literatura que todos nós também deveríamos ler, aborda temas como o racismo, que eram temas cada vez mais iminentes também na altura, e é um livro tão, mas tão poderoso. Pode ser um livro um bocadinho lento ao início, é um livro que demora um bocadinho a entrar na narrativa, mas é um livro tão poderoso, mas tão poderoso, que eu acho que toda a gente devia ler, e portanto recomendo muito que leiam To Kill a Mockingbird ou Mataram a Cotovia. A década de 70 trouxe para nós portugueses a liberdade com a Revolução dos Escravos e o fim da ditadura que existia em Portugal, a ditadura salazarista, e nesse ano há um livro que, para esse ano eu não tinha um livro da minha estante que tivesse sido publicado nessa data, mas existe um livro que foi publicado em 1973 que eu quero muito, muito ler, que é o The Princess Bride, de William Goldman, que é um livro que também já deu origem a um filme e que eu quero muito, muito ver o filme, e portanto quando soube que existia um livro eu também fiquei curiosa para saber e para ler o livro, e eu não sei muito sobre esta história, mas é um livro que eu quero muito, muito ler e que foi publicado então na década de 70. A década de 80 trouxe bastantes revoluções ao mundo. A eleita primeira mulher, primeira-ministra no Reino Unido, a Margaret Thatcher, em 1989 dá-se a queda do Muro de Berlim e dá-se também o casamento entre o Príncipe Carlos e a Princesa Diana. Mas é também durante essa década, em 1980 precisamente, que Art Spiegelman publica a graphic novel Maus, uma graphic novel sobre a Segunda Guerra Mundial, que eu quero muito, muito ler, e que retrata a Segunda Guerra Mundial sob a perspectiva de animais. Todos os personagens são personificados em animais, e é portanto um livro que eu quero muito, muito ler, porque dizem que é muito arrebatador, porque toda a história da Segunda Guerra Mundial o é. E por último, na última década do século XX, na década de 90, foi uma década de várias mortes. Morreu Kurt Cobain em 1994, Freddie Mercury em 1991, a Princesa Diana em 1997 e a Madre Teresa de Calcutá em 1997. Mas também foi um ano de grandes alegrias, porque no dia 24 de setembro de 1991 nasceu esta pessoa que só poderia ter nascido nessa data, porque eu considero 91 um dos melhores anos, assim, em termos de pessoas. Mas a década de 90 não fica marcada apenas pelo meu nascimento, fica também marcada pela escrita e pela publicação da minha série de vida, a minha série favorita de todos os tempos, a série Harry Potter, e o Harry Potter e a Pedra Filosofal foi assim lançada em 1997 e portanto foi a série que marcou a minha vida, a série que me levou a ser a leitora que eu sou hoje, e portanto só poderia ser a minha escolha para esta tag. E é isso,
espero que vocês tenham gostado de passar assim em revista a década de 20, tanto pelos maiores acontecimentos como pelos vários livros que foram escritos ao longo das décadas. Posso-vos fazer em resumo que eu acho que a maioria dos livros que eu falei acabaram por ser clássicos da literatura, livros que ao longo dos tempos acabaram por nos marcar pelos temas que foram abordando, pelos vários temas que vão abordando, temas desde o racismo, a Segunda Guerra Mundial, outros também marcados pelo seu lado mais ficcional, como o Harry Potter ou o da Agatha Christie, o And Then There Were None, mas que acabaram por marcar gerações, porque acabaram por levar a que as pessoas também quisessem ler mais. Temos gerações que adoram Agatha Christie, temos gerações que adoram Harry Potter e, portanto, ao longo do século XX eu acho que foram lançados vários livros que marcaram várias gerações e isso também é o mais engraçado de ver, o que ao longo das gerações acabou por ir marcando cada um também no seu estilo de leitura. E é isso, eu espero sinceramente que vocês tenham gostado e sintam-se super à vontade para fazer esta tag, eu também vou gostar de ver quais são as vossas escolhas para esta tag. E é isso, espero que tenham gostado, um grande beijinho, até ao próximo vídeo, tchau!